Eu vou te dizer uma coisa que não é fácil de assumir. Pelo menos não foi fácil para mim. Se você leva fantasia e ficção científica a sério, se você quer acompanhar o gênero de verdade, ler as séries mais importantes enquanto elas acontecem, não ter que esperar anos por uma tradução que talvez nunca chegue, você vai ter que ler em inglês. Desculpa, este vídeo não é para te convencer de que inglês é superior. Não é um sermão. É um mapa honesto de onde o leitor brasileiro chega quando vai fundo no gênero. E o que fazer quando você chegar lá? Vamos começar com o diagnóstico. O mercado editorial brasileiro traduz fantasia e ficção científica. Isso é real. Nos últimos anos, melhorou bastante. Sanderson tem tradução, Rothfuss tem tradução, George R. Martin, obviamente, tem tradução. Mas existe um padrão que se repete com a frequência irritante. A editora traduz o primeiro livro, às vezes o segundo, e então silêncio. Série incompleta no meio do caminho e você, leitor, parado numa encruzilhada. Ou espera indefinitivamente por uma continuação que pode nunca chegar, ou aprende a se virar. Isso não é teoria. É o que acontece com séries reais, com leitores reais, agora. Deixa eu te dar exemplos. Obviamente, Red Rising, Fúria Vermelha, do P.C. Brown, que foi a última trilogia que eu li recentemente. A trilogia original é Fúria Vermelha, Filho Dourado e Estrela do Amanhã. Existe em português. Dá para comprar, dá para ler, está disponível. Mas a história não termina ali. P.C. Brown continuou a saga. Iron Gold, Dark Age, Lightbringer e Red God, que ainda vai vir por aí. O último livro, de uma série de 7 livros. Esses livros, esses últimos 4, não tem tradução para português, nenhum deles. No caso, os 3, o quarto ainda nem saiu, né? Então, pensa na situação do leitor que descobriu Fúria Vermelha aqui no Brasil, leu os 3 primeiros em português, chegou no final de Estrela da Manhã, que é um final que pede continuação, e foi procurar o próximo livro. Não existe. Em português não existe. Talvez isso seja ainda mais frustrante do que que o livro não exista ainda. Ele existir e você não poder ler. Então esse leitor tem 2 opções. Parar ali, depois de 3 livros de investimento, ou aprende a continuar em inglês. Um outro exemplo é o Kingkiller Chronicles, a crônica do assassino de reis. O Nome do Vento e o Temor do Sábio, os 2 têm tradução, são os 2 primeiros livros da trilogia do Rothfuss. O terceiro, As Portas de Pedra, ainda não foi publicado, nem em inglês. E Rothfuss não terminou de escrever. Então, aqui o problema não é só tradução, é de existência. Mas quando esse livro sair, e ele vai sair um dia, esperemos, você acha que vai ter tradução brasileira rápida? Talvez, talvez não. E se você não quiser esperar, depois de já ter esperado o Rothfuss durante 10, 15 anos, tem que esperar ainda mais? Esses são os exemplos mais visíveis que eu pude pensar. Mas o problema vai além das séries famosas. Autores como Joe Abercrombie, R. Scott Baker, Gene Wolfe, Ursula K. Le Guin, em parte do catálogo, Peter F. Hampton, Alastair Reynolds, Christopher Hukill, da saga Sun Eater, que eu quero muito ler. Eles têm obras inteiras não traduzidas ou parcialmente traduzidas no Brasil. Se você é o tipo de leitor que vai fundo no gênero,
que quer ir além do que está na vitrine das livrarias brasileiras, você inevitavelmente vai chegar num livro que não existe em português. E é só uma questão de tempo. E aqui é onde a conversa fica interessante, porque quando eu falo isso para alguém, a resposta mais comum é: mas eu não sei inglês suficiente para ler um livro. E eu entendo esse problema e esse medo, que faz sentido. Algumas pessoas não sabem realmente, nem querem aprender. E as outras que têm esse medo, ler 160 páginas ou até mais numa língua que você não domina, parece muito assustador. Mas eu quero questionar esse raciocínio para as pessoas que sabem pelo menos um pouco de inglês e têm medo de ler em inglês. Porque você não precisa dominar inglês para ler inglês. Você precisa de vocabulário suficiente para acompanhar uma narrativa. E esse vocabulário, muitas vezes, você constrói lendo. Então, a pergunta certa não é: eu não sei inglês suficiente. A pergunta certa é: por onde eu começo? Primeira dica e mais importante: comece com um livro cuja história você já conhece. Sério, pega um livro que você já leu em português e lê de novo em inglês. Você não vai travar em cada parágrafo tentando entender o que está acontecendo, porque você já sabe o que está acontecendo. O cérebro, ele relaxa e você começa a absorver a língua pelo contexto. Eu fiz muito isso quando comecei a ler em francês. Segunda dica: resista ao impulso de parar em cada palavra desconhecida. Dicionário, a cada linha, mata o ritmo e mata a sua vontade. Se você entendeu a cena, continua. A palavra vai aparecer de novo e quando aparecer, você já vai ter contexto. Terceira dica: escolha autores com prosa mais direta no começo. Sanderson, em inglês, por exemplo, é muito mais acessível do que Erikson ou Jenny Wolfe. A prosa de Sanderson é funcional, clara, rápida. É uma boa porta de entrada. Quarta dica, e essa é subestimada: o audiobook em paralelo com o texto. Você lê enquanto ouve. O ouvido acostuma com o ritmo do inglês falado e a leitura fica mais fluida. E você absorve pronúncia e entonação sem perceber. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, que isso ajuda muito, muito, muito o canal. Muito obrigado. Agora, pergunta honesta: vale o esforço? Depende do que você quer. Se você quer ler os lançamentos quando saem, participar das discussões no fandom global enquanto elas acontecem, não anos depois, sim, vale. Se você quer ter acesso à obra completa de autores que provavelmente nunca terão todo o catálogo traduzido em português, sim, vale. Se você quer ler sagas como Sun Eater, ou até mesmo ler Fúria Vermelha até o fim, definitivamente vale. Mas, se você está feliz com o que existe em português, se o ritmo das traduções aqui te atende, se você tem listas enormes de leituras que não sente falta do que não tem, tudo bem. Não existe obrigação aqui. Este vídeo é para quem sente aquela coceira, aquela sensação de que tem um livro importante que você não consegue acessar. Para essa pessoa, a barreira é menor do que parece. E o outro lado vale a pena. Agora, para ser justo, eu preciso dar o outro lado. Talvez essa parede que eu acabei de descrever seja menor no futuro do que ela é hoje. Porque em novembro de 2025, ano passado, a Amazon lançou uma coisa chamada Kindle Translate, que é um serviço de tradução por inteligência artificial que permite que autores disponibilizem suas obras traduzidas direto pela plataforma de publicação, sem custo de uma tradução tradicional.
E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu mesmo estou usando a versão beta nos meus livros para disponibilizá-los em inglês. Na verdade, é um teste. Eu estou vendo a qualidade disso. Por enquanto, funciona, foi rápido, o custo comparado a uma tradução profissional é inexistente, é 100% gratuito. E a ideia é poderosa, porque tradução profissional é cara historicamente. E foi exatamente o custo que impediu que a maioria dos livros chegassem em outros idiomas. Menos de 5% dos títulos da Amazon existem em mais de uma língua. E, gostando ou não, se a IA derruba esses custos, em tese um autor poderia disponibilizar sua obra em vários idiomas, em questão de dias, e não de anos. E eu não vou entrar na celeuma dos problemas que isso pode causar para os profissionais de tradução, isso é outro. Vamos focar aqui como cliente. Mas, além disso tudo, e tem alguns mais importantes. Primeiro, uma sutileza que importa muito para essa conversa. Quando a ferramenta que eu mencionei mais cedo de traduzir meus livros era do português para o inglês. E essa direção eu estou vendo que funciona porque estou usando. Mas o que o leitor brasileiro precisa é justamente o contrário. Pegar um original em inglês e lê-lo em português. E essa direção do inglês para português, eu honestamente não sei te dizer se já está liberada, mas eu imagino que, se não, cedo ou tarde, isso vai acontecer. O problema também pode estar ligado à qualidade. Mas as coisas mudam muito rápido, as coisas têm melhorado muito rápido. Então, vale a pena esperar para ver. Segundo, e o mais importante para os nossos gêneros, isto é uma ferramenta para autores que publicam direto pela Amazon. Não pega o catálogo das grandes editoras, que é exatamente onde estão Fúria Vermelha, Malazan, o Assassino de Reis. Esses livros não devem utilizar esse tipo de tecnologia e devem continuar passando, pelo menos nos próximos tempos, por editoras tradicionais. E terceiro, a pergunta que mais interessa. Tradução por IA dá conta de ficção e fantasia? Pensa no desafio, no caso da fantasia. Uma fantasia épica, que é cheia de nomes e termos inventados, trocadilhos, registros de linguagem que mudam de personagem para personagem. Eu imagino que traduzir Malazan automaticamente seria um pesadelo, porque o Erikson constrói sentido na ambiguidade. E a gente sabe que ambiguidade é justamente o que a inteligência artificial tende a vacilar. Para a prosa funcional e direta, pela minha experiência, funciona bem. Para a prosa que é parte da experiência, eu tenho dúvidas, pelo menos por enquanto. Então, sim, o futuro pode tornar essa conversa obsoleta. Eu até gostaria que tornasse, porque mesmo lendo em francês e inglês, eu prefiro português. E como autor, eu gostaria que meus livros chegassem ao maior número de pessoas. Então, veremos onde isso vai dar. Para finalizar, o mercado editorial brasileiro está melhorando. Mais fantasias e ficções estão sendo traduzidos. Isso é real e é bom. Mas o gênero cresce mais rápido do que o mercado de tradução consegue acompanhar. E, enquanto isso for verdade, o leitor que quer ir fundo vai chegar nessa parede. Melhor chegar preparado. Me conta nos comentários, você já teve que parar uma série por falta de tradução? Ou já deu o salto para o inglês? E se sim, como foi? E se você quer saber mais sobre Fúria Vermelha, a série que me fez fazer esse vídeo, tem análise completa aqui no canal. E se essa série vale a pena? Quem leu sabe. Até a próxima, pessoal.